Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Beat Church. E eu fico muito feliz e honrado de ter você conosco aqui. De alguma forma, nós buscamos também sermos igreja, muito mais do que nunca fora das quatro paredes, não é verdade? Uma distância tão grande, mas graças, como eu sempre falo, a essa tecnologia, nós estamos reaprendendo a ser igreja. Amém, queridos? Sejam bem-vindos, portanto. Eu gostaria essa manhã de começar orando. E declarando assim que a graça de Deus realmente possa estar sobre a minha vida nesse momento, nesses próximos minutos. Que o Senhor possa estar ministrando ao meu coração e que eu seja capaz de transmitir, através desse vídeo, de maneira virtual, a vontade e a palavra de Deus ao coração de cada um que nos assiste nesse momento. Que a unção possa penetrar na sua casa, nesse momento, através do seu dispositivo e tocar o seu coração. Em nome de Jesus eu declaro que o Espírito Santo esteja ao seu lado, junto de ti agora, e ministrando muito mais, poderosamente, mais profundamente ainda, do que palavras que eu possa colocar agora diante de vocês. É em nome de Jesus que eu declaro todas essas coisas e confio plenamente no Senhor, para que Ele cumpra o seu propósito através da minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Essa é uma palavra muito interessante, uma palavra que nos faz refletir bastante acerca do comportamento humano. E tem a ver com aprender com os nossos erros, tem a ver com aprendermos com aquilo que não conseguimos realizar na primeira vez. E eu quero começar introduzindo o tema, falando de Moisés, a história de Moisés. Quem não conhece Moisés, né? O personagem que se tornou amigo de Deus, né? Que falava com ele face a face. O homem que foi descrito como o homem mais humilde que já existiu na face da terra. O grande libertador. Enfim, nós poderíamos aqui gastar um bom tempo falando a respeito de Moisés, de tudo quanto este homem conquistou, de tudo quanto este homem realizou através de Deus. Mas eu pretendo fazer um pouquinho diferente. Pretendo contornar um pouquinho essa primeira visão, essa primeira imagem que nós temos de Moisés. Porque a minha experiência de vida, ela me atesta algo muito claro. Ela acaba me atestando que eu acabo aprendendo muito mais com os meus erros do que com os meus acertos. E, infelizmente, essa é uma dura verdade que diz respeito, eu acredito, à maioria, se não todos nós, não é verdade? Porque faz sentido essa lógica de aprender mais com os erros do que com os acertos, porque, normalmente, os nossos erros, eles exigem muito mais de nós. Eles exigem muito mais de cada um de nós, seja você remoendo esses erros, seja você efetivamente se arrependendo, ou principalmente você trabalhando para consertar esses erros. Então, definitivamente, quando nós lidamos com os nossos erros, quando nós enfrentamos os nossos erros, eles tendem a ser muito mais eficazes em termos de nos ensinar alguma coisa. E nesse sentido, é óbvio que tudo que a gente puder extrair, o máximo que a gente puder extrair de ensinamento já na primeira vez, é o ideal, porque o ditado é claro, errar uma vez é humano, errar duas vezes o mesmo erro é burrice. Bom, com tudo isso em mente, com essa pequena introdução, eu quero levar vocês de volta à Bíblia. E é interessante quando a gente analisa a Bíblia, e eu já conversei com pessoas que têm essa impressão, nós encontramos histórias e personagens aqui de todos os tipos, Então, eu estava dizendo que tem pessoas aqui que acham que o que tem na Bíblia é só o lado bom, é só as coisas boas, é só um mundo colorido. Muito pelo contrário. Na verdade, achar que o que está na Bíblia, tudo que está na Bíblia é correto, é o certo, que é simplesmente e unicamente a vontade de Deus, veja só, costuma ser um erro pela maioria das pessoas que não conhecem Deus
Obviamente, porque não conhecem a Bíblia, né? Deixa eu me esclarecer um pouquinho melhor aqui. Bom, na Bíblia nós temos histórias de homens que traíram, de homens que mentiram, de homens que assassinaram, de homens que roubaram, enfim, a lista fica cada vez maior e pode ser encontrado de Gênesis a Apocalipse. Agora, é interessante, por que vocês acham que Deus faz questão de que os erros da humanidade, né, percebam, da humanidade, os desacertos, os desencontros de toda a humanidade, a história toda, seja devidamente registrado na Bíblia, naquilo que que reflete, né, profundamente o coração de Deus, naquilo que pode nos ensinar efetivamente todas as coisas a respeito de Deus. Bom, eu creio que no sistema pedagógico de Deus, vamos assim dizer, consta exatamente esse ponto acerca de aprendizado relacionado aos erros e aos acertos. Lembra? Nós aprendemos mais com os erros do que com os acertos. Então faz um certo sentido Deus permitir, Deus fazer questão, na verdade, né, inspirando os homens através do Espírito que escrevessem também a respeito de tantas tolices e, digamos, burradas, não é verdade, que os homens, a humanidade cometeu ao longo da história. Por um outro lado, a gente também tem que concordar que o nível de aprendizado que nós podemos ter efetivamente com os erros de terceiros, claro que ele não é tão eficaz quanto seria, né, com os nossos próprios erros. Isso é óbvio, né? Mas eu acredito que se nós formos atentos e prestarmos a devida atenção, nós podemos sim, né, aprender, nós podemos sim nos tornarmos mais alertas a partir de exemplos, de erros de outras pessoas. Ainda mais porque uma coisa que é clara é que vocês já escutaram falar que o pecado só muda de endereço? E é mais ou menos isso. O que quer dizer isso? Em poucas palavras, é que o diabo, né, ele não é assim tão criativo na tentativa de fazer o homem errar, buscando desviá-lo da direção de Deus, buscando tirá-lo da vontade de Deus, buscando demovê-lo do foco, demovê-lo do propósito de Deus. O bem da verdade é que as suas estratégias acabam sendo basicamente as mesmas. Então, ainda mais sentido fará se a gente com essa mentalidade olhar para os erros de homens na Bíblia. Porque nós entendemos que a estratégia de Satanás não vai mudar muito. E isso pode nos ajudar muito mesmo, não é verdade? Porque a gente percebe que os erros eles passam a ter um certo padrão e isso é interessante. Veja só, se a gente identifica esse padrão, a gente consegue estabelecer uma estratégia, obviamente para quê? Para evitar o erro e para evitar o fracasso. Bom, de volta a Moisés, ok? O homem que nós já vimos e sabemos que a Bíblia não economiza adjetivos quando fala dele, não é verdade? E eu não quero aqui ser mal entendido, por favor. Eu não quero ser mal entendido por ninguém na medida que eu vou tentar expor, digamos, o lado ruim, um lado de fracasso, né, do nosso personagem, da nossa personagem. Na verdade, o que eu quero, o meu grande objetivo, né, e eu acredito que Moisés se agradaria disso também, é usá-lo como um exemplo, né, um modelo, através do seu erro, que pode nos ajudar muito, mesmo nos dias de hoje. E eu vou precisar contextualizar todo esse enredo para formar o conceito, a ideia que eu quero passar para a igreja nesse momento. Bom, vamos lá. Moisés, certo? Ele age como libertador do povo hebreu do Egito e ele leva todo o povo hebreu, né, o povo que foi concebido em Abraão, e depois foi estabelecido no Egito através de José, né? E Moisés, então, ele faz exatamente o contrário, ele liberta, ele leva todo esse povo para fora do Egito, que em cumprimento com a promessa feita que o povo de Deus seria sim levado para uma terra que mana leite e mel. Uma referência
a ser levado a um lugar de prosperidade, um lugar de bênçãos, a um lugar sem igual. Pois bem, este é o momento da história do povo hebreu, certo? E nesse momento ele não só cumpre com o papel de libertador, né? Mas ele o faz de uma maneira sobrenatural, através das pragas do Egito e mesmo no momento em si, né, da saída dessa nação toda, né? Ele faz isso através de eventos sobrenaturais, obviamente da parte de Deus, né, em conjunto e através de Moisés, porque na verdade, um parênteses aqui, Deus tinha um propósito muito maior do que naquele momento unicamente libertar o povo. Ele na verdade, precisava, através de um processo, se revelar para esse povo, mais uma vez. Um povo que não o conhecia muito, há muito tempo. Um povo que só conhecia, no mais das vezes, de ouvir falar, de histórias. E então Deus precisava efetivamente conscientizar esse povo da sua identidade. Quem é esse Deus? Né? Um Deus que não está nas histórias, um Deus que não está nas narrativas dos ancestrais, mas um Deus que é atual, um Deus que é presente, um Deus que não só cumprirá a sua promessa, mas que vai estar junto do seu povo na medida que a promessa está sendo cumprida, caminhando com o seu povo. E ele precisa se revelar para esse povo, ele precisa mostrar o Deus, o eu sou, né? Eu sou o eu sou. Né? Não havia nada antes de mim, não haverá nada mais que possa vir depois de mim. Quer dizer, um Deus absoluto, um Deus soberano. Sabe, pensa a dificuldade de colocar uma coisa a respeito de Deus na cabeça dessa gente. Sabe, se você for ler o Êxodo, o livro do Êxodo, a partir do capítulo 14 em diante, você vai ver, desde a trajetória do Mar Vermelho, você vai começar a entender o que eu quero dizer a respeito disso. Sabe, o porquê que Deus não podia simplesmente pegar esse povo, né, colocar numa carruagem de fogo e mandar lá despachar para Canaã, ou fazer uma caminhada rápida até Canaã. Haveria necessidade de um processo. Eu diria que seria, sim, um trabalho de desintoxicação. Não é verdade? Um trabalho de desintoxicação que precisava ser feito antes de Deus expor esse povo ao desafio maior, que era efetivamente tomar posse da promessa, né? Nós temos que entender que esse povo estava impregnado, profundamente impregnado de uma cultura pagã durante cerca de 400 anos. Eles viviam naquela realidade, num ambiente absolutamente pagão, politeísta, onde tudo, né, divergia de um Deus único, de um Deus absoluto, de um Deus salvador, misericordioso, enfim, gerações e gerações foram sendo criadas com essa consciência. Então agora, eles precisavam realmente serem trabalhados. Sabe, escravos precisavam se tornar guerreiros. Idólatras precisavam se tornar adoradores exclusivos. Então havia um trabalho a ser feito antes que a promessa efetivamente pudesse ser alcançada. Agora, nesse momento eles cruzam o Mar Vermelho e eles estão ali, né, finalmente, digamos assim, com seus dias de escravidão contados, acabados na verdade, né? Haviam chegado ao fim, certo? Então a promessa feita para Abraão, né, de libertação havia sido cumprida agora naquela geração. Olha que coisa maravilhosa. Imagina você, né, viver uma promessa de Deus, você está realmente realizando, cumprindo na tua geração uma promessa que havia sido feita há séculos antes. Então, você imagina o entusiasmo, né, a alegria dessa geração. Essas pessoas tinham uma expectativa incrível, quer dizer, uma condição precária, difícil, de escravidão. Naquele momento, eles haviam sido, né, agraciados, abençoados. É a nossa geração que foi tomada, né,
pela mão de Deus, através de Moisés, e nós vamos efetivamente sermos levados a esse cumprimento. Então imagina a expectativa deles em cadê a Terra Prometida? Cadê? Não vejo a hora de chegar lá. Loucura. Bom, só que não, né? Se você for ler lá, a partir de Êxodo capítulo 14, você começa a ver que com 60 dias de viagem, 2 meses de viagem, a maior parte da turma já estava arrependida. E eles, na verdade, já estavam pensando seriamente em fazer meia volta e voltar para o Egito, né? É uma realidade que começou a fazer parte da vida desses homens. Mas Deus, ele leva adiante, certo, o seu plano. Ele continua com o seu plano. Mas o interessante é que ele, geograficamente falando, né, de uma maneira natural falando, ele faz numa direção contrária, no sentido, melhor dizendo, contrário, né, à promessa. Em vez de rumar para Canaã, ele vai exatamente na direção oposta, ele segue para o sul. E ali ele instala o seu povo, porque Deus sabia desde o primeiro momento que o trabalho não ia ser fácil. Havia sim, né, libertar, tirá-los, no sentido de tirá-los do Egito, foi relativamente fácil, com tudo que aconteceu. Teríamos que dizer que foi fácil para Deus. O mais difícil estava por vir, que era trabalhar com o coração, com a consciência, com o espírito dessas pessoas. Amém? Bom, no terceiro mês, por volta de 90 dias de viagem, eles chegam finalmente aos pés do Monte Sinai, certo? E ali, é interessante só fazer um pequeno parênteses aqui, é exatamente onde Moisés havia se encontrado com Deus, né? Naquela experiência da sarça ardente. E ali, onde tudo começou, havia ainda muito mais para acontecer. Porque naquele momento, ali no Monte Sinai, e eu estou procurando contextualizar de uma maneira muito rápida, sumarizando tudo, obviamente, para levá-lo adiante, para que a gente possa chegar ao ponto que é a ministração. Eu gostaria de animá-lo, como sempre faço, de você possa ler essa história, né? E meditar um pouco mais nos maiores detalhes. Mas nesse momento aqui, a gente sabe que Deus também, aos pés do Monte Sinai, ele quer se revelar ainda mais pessoalmente a esse povo, né? E o que acontece é que o povo rejeita essa possibilidade. E, na verdade, eles pedem que Moisés seja o intermediário entre eles e Deus. Ele fala, o povo diz a Moisés, fale com ele, com Deus, e nos conte tudo, e nós faremos tal e qual. Sabe, eu chamo isso aqui de terceirização do relacionamento com Deus. Aliás, um processo muito em voga nas igrejas hoje, não é verdade? Quando a gente terceiriza na figura do pastor, na figura de uma liderança dentro da igreja, o nosso relacionamento com Deus. Quando a gente, em vez de buscar a face de Deus diretamente, porque é esse Deus relacional, esse Deus que quer se apresentar a nós, que chama-nos, né, para a sua presença, a gente acha melhor o quê? Não, a gente vai ficar por aqui mesmo, mas você diz aí o que ele vai falar e a gente vai lidando. Então, esse já é aparentemente um modelo que a gente precisa prestar atenção, ok? Mas não é o caso. Bom, nesse momento vem, claro, o caso, né, famoso aí do bezerro de ouro, uma tragédia em meio ao povo, né? Novos motins, novas demandas, e isso dura em torno de 2 anos. Então foram 2 longos e duros anos, eu acredito, para Moisés, lidando com todas essas coisas, não é verdade? Agora, nesse momento, Deus finalmente fala assim, levanta acampamento, pessoal, e vamos sim agora em direção à Terra Prometida. Eles cumprem com tudo isso e vão eles então. Nesse momento eles estão aqui agora pensando, né? Chegou o momento. Agora sim. Não tem para ninguém, né? Agora é de se imaginar que eles já estavam absolutamente convencidos, né, acerca do Deus que os libertou, quem verdadeiramente era esse Deus, a figura do Deus, né? O foco não estava na libertação, mas em Deus, certo?
o Deus que os alimenta, o Deus que os cobre com uma nuvem durante o dia, que os poupa do sol escaldante, com uma coluna de... aliás, que os ilumina com uma coluna de fogo e que os cobre, né, com uma nuvem do calor do dia. Quer dizer, um Deus que está presente, um Deus que caminha junto no cumprimento da promessa. Então eles estão convencidos, plenamente convencidos, totalmente convencidos do Deus que os libertou. Então pronto, quer dizer, agora não tem nada impossível para Deus. Ele nos fez chegar até aqui e foram só maravilhas nesses 2 anos. Como não, né, criar uma expectativa, certo? Já fora ensinada e aprendida a lição. O processo de desintoxicação estava encerrado. Será? Vamos ver. Nós sabemos que essa caminhada do Monte Sinai até, né, a fronteira da Terra Prometida, a gente sabe que os estudiosos calculam normalmente em torno de uns 11 dias, né? Claro que nós temos que imaginar que era um contingente muito grande de pessoas, milhões de pessoas, né? Gado. Então é óbvio que talvez isso atrasasse um pouco, mas isso na verdade levou de fato 50 dias. Porque aconteceram novas demandas. Então mesmo esses 2 anos ainda não foram suficientes aparentemente. Novas demandas foram acompanhando esse povo em direção à Terra Prometida. Sabe, Miriam, a irmã de Moisés, se levanta contra o seu irmão, né? Isso acaba gerando mais atraso, mais dificuldade. Mas tudo bem, eles acabam chegando até a fronteira, certo? Então eles estão ali, imagine isso, eu quero que você imagine comigo, eles ali na fronteira, certo? E agora era uma questão de dias, talvez horas. Tudo estava para se cumprir naquele momento, agora sim. Agora estava ali, a olhos de distância. Então, não tinha mais o que pudesse evitar de acontecer, né? Não haviam soldados, não havia um exército atrás deles, como era o caso do Mar Vermelho. Não havia distância, né, do deserto do Sinai até onde eles estavam. Agora a proximidade era tão grande que eu imagino a expectativa no coração dessas pessoas. E agora, né, conhecendo Deus, que efetivamente o conhecendo, agora nada os faria ou poderia impedi-los de entrar na Terra Prometida, de entrar na promessa, não é verdade? Eles chegam então nessa cidade, essa cidade chamada Cades Barneia, Cádiz, ou Kadesh Barneia, ou Kadesh. Várias versões para a mesma cidade. Uma cidade que, na verdade, ficava num território que fazia divisa ao sul com a região de Canaã. E ali era só cruzar a fronteira. Então é quase como estar em Foz do Iguaçu e só cruzar a ponte e chegar na Cidade de Leste, né? E aquela expectativa. Eu imagino a cidade, o acampamento, né? A alegria, a festa, a expectativa, finalmente a gente vai tomar posse, não tem para ninguém, amanhã mesmo, ou quem sabe no dia seguinte, enfim, o momento estava ali, na iminência das coisas acontecer, né? Tudo simplesmente prestes a acontecer, sabe? Que imagine a atmosfera que estava, né, nesse acampamento. Só que aqui é exatamente o ponto onde eu quero chegar. Com todo esse enredo, é exatamente o ponto do erro de Moisés. É exatamente nessa situação, com tudo isso que eu fiz questão de frisar, que Moisés comete o seu erro. Porque ali Moisés perde o foco. Nós chegamos aqui, então, ao modelo de ensino que eu falei no começo, certo? De aprender com o erro. Agora, que erro foi esse? Para isso, a gente vai precisar ler lá no livro de Êxodo, no capítulo 17. Quando a gente lê Êxodo no capítulo 17, tão somente, a gente claramente entende que Deus orientou Moisés a mandar os espias, 12, um de cada, representando cada tribo, e deu a estratégia toda, né? E daí em diante a gente conhece, a gente sabe o final dessa história. 2 desses espias voltam
trazendo, na verdade, notícias extraordinárias e que efetivamente confirmavam o cumprimento da promessa. A terra é frutífera, as cidades são modernas, tem tudo de bom, do melhor. Então, não tem, vão nessa. Porém, 10 não tiveram essa mesma certeza. Aliás, eles disseram, de fato, quanto a isso, não tem que discutir, a terra é boa, certo? Mas, porém, né, entretanto, todavia, existem gigantes, sabe? E eles são muitos. E as cidades, que são grandes e lindas e modernas, mas elas são muradas, em muros muito altos. E muitas coisas, inclusive, foram contadas e aumentadas, talvez, com o intuito de desmotivar o povo que estava escutando ali. E ali uma reunião, né, de alguma maneira, foi realizada, né, e mesmo com os argumentos de Caleb e Josué, os dois espias otimistas, vamos dizer assim, né, e conhecedores da promessa, dizendo que a terra já é nossa, Deus é conosco, sabe? Deus prometeu, Deus irá junto. Com tudo isso, e eles firmes com essa convicção, mesmo assim não adiantou. Mesmo assim não foi suficiente. O povo se retrai, decide não avançar, e nós sabemos que graças à incredulidade deles, né, Deus os sentencia a vagar durante 40 anos, né, um ano, representando um ano para cada dia em que os espias ficaram sondando a terra. E para que, durante esses 40 anos, nenhum dessa geração pudesse efetivamente, né, com exceção de Josué e Caleb, que a gente já sabe, pudesse efetivamente estar vivo para entrar na Terra Prometida eventualmente. Então só, uma coisa assim rápida, uma coisa é certa. A palavra de Deus, na minha vida, na sua vida, ela vai se cumprir. A palavra de Deus, ela vai se cumprir e pronto. Se Deus falou que ele ia levar o povo para a Terra Prometida, o povo vai entrar na Terra Prometida. Agora, isso acontece, no caso, 38 anos depois. Nós já temos 2 anos, né, no deserto do Sinai, nós temos agora 38 anos de peregrinação. Agora, ela vai se cumprir, mas não com essa geração. Sabe, desde que eu aprendi que os planos de Deus, os projetos de Deus, eles vão se cumprir, comigo ou semigo, eu simplesmente escolho fazer parte. Quando eu entendo que Deus está na jogada, quando eu entendo que a segurança está nele, quando a chamada é dele, a conta é dele. Então, eu não tenho que me preocupar com isso. O que vai me doer é saber que mais tarde o plano se cumpre e eu escolhi não fazer parte disso. Esse é um ponto que a gente tem que meditar a respeito. Sabe, esse momento em Cades Barneia, em Kadesh, foi, na verdade, um episódio trágico na vida de Moisés. Foi algo que o fez sofrer. Eu acredito muito nisso. Sabe, eu acredito que ele deve ter pensado muito, mas muito mesmo, nesses próximos 38 anos que se passaram. Porque, afinal de contas, ele também foi impedido, né, de entrar como parte do povo num primeiro momento. Nós sabemos depois que Moisés não entrou na Terra Prometida por uma outra situação. Mas nesse momento, assim como os demais, ele também foi impedido. Mesmo, né, Caleb e Josué foi impedido. Então, talvez uma geração, né, crente, determinada, precisou, né, ser sacrificada para que algo mais acontecesse lá na frente. E Moisés deve ter remoído muito isso ao longo desses 38 anos. Mas a ficha só foi cair mesmo, a relação ao erro, quando eu estava lendo, na verdade, o capítulo 1, primeiro capítulo de Deuteronômio. Aí quando você linka uma coisa com a outra, eu consegui entender melhor o que aconteceu. Eu percebi realmente a raiz e aquilo que talvez tenha feito Moisés se arrepender duramente. Bom, vamos lá. O contexto aqui é assim. Eles já estavam, né, Deuteronômio no capítulo 1, eles já estavam vagando há 38 anos pelo deserto.
certo? Toda aquela geração que tinha saído do Egito com mais de 20 anos, já havia morrido, inclusive Miriam e Arão. Os dois, inclusive, naquele mesmo ano, no 38º ano, depois que saíram do deserto de Sinai, no 40º ano, vamos dizer assim, da saída do Egito, né? E, aliás, com pouco tempo de diferença entre Miriam e Arão. Moisés, ali em Deuteronômio, no capítulo 1, ele está diante do povo, ele está, na verdade, relembrando aquela geração, porque agora é uma nova geração, é uma geração que não estava, provavelmente a maioria deles, não estavam em Cades Barneia, não estavam em Kadesh, certo? Há 38 anos atrás. Boa parte dessa geração para que Moisés está contando não estava ali, por isso que ele reconta a história toda. E ele está relembrando aquilo, relembrando para alguns e contando para outros, e é ali que a gente percebe o grande erro do líder. O grande erro dele cometido como um líder. E eu quero que você leia comigo, tá? Deuteronômio capítulo 1. Eu vou ler aqui com vocês. Então, partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus. Lembra? Eles saíram do deserto de Sinai e tiveram um tempo em Horebe e depois eles seguiram em direção a Cades Barneia. E chegamos a Cades Barneia, a Kadesh. Então, eu vos disse, tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Eis que o Senhor, teu Deus, te colocou esta terra diante de ti. Presta atenção. Sobe, possua-a, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Por que Deus fala isso para ele? Não temas e não te assustes. Porque Deus sabia que tinha gigantes. Porque Deus sabia que tinham cidades muradas. Porque Deus sabia que tinham verdadeiras circunstâncias difíceis. Mas Deus já falou, não temas, não te assustes. Agora, presta atenção nesse verso. Então, todos vós, o povo, chegastes a mim e dissestes, mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Olha o erro aqui, pessoal. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens de cada tribo, um homem. Sabe, depois de 38 anos só, quando ele escreve, provavelmente o livro de Deuteronômio, quando ele conclui as suas obras literárias, ele está ali nas planícies de Moabe, na margem oriental do Rio Jordão, e ele já sabia que ele efetivamente não entraria na Terra Prometida. E aqui ele revela o seu erro. Ele conta, finalmente, que toda a história dos espias não era, afinal de contas, ideia de Deus. Não era parte do plano de Deus. Não fora Deus quem inicialmente deu a ideia dos espias, mas que fora a ideia dos homens, fora a ideia do próprio povo, que sugeriu para Moisés que fizesse isso. Agora, quando lemos lá em Números 13, por exemplo, nós percebemos que a impressão que nos dá é que realmente Deus está liberando essa estratégia. Bom, a gente não tem bem os detalhes, mas eu posso presumir, eu acredito, sabe, conhecendo o caráter de Deus, que ele provavelmente ele apenas permitiu, ele consentiu, certo, com o que o povo pediu. Mas o plano não era esse. O plano era claro. Sobe e possua, e não temas e não se assustes, porque a terra está diante de ti e ela é tua. A ordem era essa, é clara e pronta. Mas Moisés erra gravemente ao dar ouvidos para o povo. Sabe por quê? Porque provavelmente o próprio Moisés tinha dúvidas. Sabe quando João Batista manda mensageiros até Jesus para se certificar que é ele mesmo? És tu mesmo. Sabe, são dúvidas provavelmente que revelam, por mais espirituais que possamos ser, a
gravidade da humanidade em nós. Uma dúvida que insiste em fazer parte do nosso relacionamento com Deus. O próprio Moisés, quando diz que lhe pareceu bem, soou bem aos seus ouvidos, é porque ele também tinha as suas dúvidas. Ele diz que quando fez sentido para ele, ele fala, sabe o quê? Vamos confirmar se o que Deus falou é verdade. Deus está dizendo tudo isso, mas vamos confirmar se realmente a terra é boa. Vamos confirmar se realmente é só ir lá e possuir. Enfim, o que Deus havia dito, o próprio Moisés duvida. Sabe, e a dúvida, a incredulidade também o impede, né, de uma maneira secundária, assim, de tomar posse da promessa. Sabe, eu quero chamar momentos como esse de momentos Kadesh. Momentos Cades Barneia, como você preferir. Sabe, são momentos mais ou menos assim. Quando você tem tudo para conquistar o que tanto você esperou. Sabe, a palavra está na iminência de ser cumprida. Já está selada. Mas eu e você, duvidando, a gente de alguma forma manda espia para confirmar o que Deus já disse. Sabe, quando eu mando, por exemplo, eu vou pedir opinião de pessoas acerca do que Deus já mandou eu conquistar, do que Deus já disse claramente que eu deveria possuir, é como agir em dúvida a respeito da sua palavra. É duvidar, na verdade, dele próprio. Sabe, entenda que isso não tem a ver com conselhos, obviamente, sabe? Porque sabemos que na multidão de conselheiros há sabedoria. E isso sim, funciona muito bem e deve ser feito e exercitado quando nós não temos uma ordem clara sobre a promessa. Agora, tem casos em que você sabe exatamente o que precisa ser feito, não sabe? Você entende perfeitamente que é só uma questão de você tomar uma atitude, de dar o primeiro passo, de desencadear o processo. Mas você insiste em sondar, insiste em arrazoar, insiste em refletir sobre a promessa. O que vão pensar de mim? O que vai ser de mim se não der certo? Sabe, será que é a hora mesmo? Será que é o momento mais conveniente mesmo? Será que não convém esperar um pouquinho mais? E aí tem a ver com a impossibilidade da promessa. Porque, claro, no que tange a Deus, aos olhos humanos, a maioria das coisas, se não a sua totalidade, elas sempre vão parecer impossíveis. A menos que nós olhemos com as lentes de Deus para nós mesmos. A menos que nós escutemos a promessa de Deus através de uma lente que Deus nos dá. Na verdade, eu imagino que Deus tem um espelho que reflete a sua imagem, um espelho que reflete a sua vontade, na verdade, sabe? E que devia ser, consequentemente, a nossa imagem e a nossa vontade, porque, afinal de contas, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso não significa no contexto físico, obviamente, né, natural, mas diz respeito a atributos, diz respeito a questões, emocionais, questões que dizem respeito ao nosso espírito. Bom, pois bem, que espelho é esse? Aonde eu quero chegar com esse exemplo? Esse espelho é simplesmente a Bíblia Sagrada, sabe? Porque é ela que reflete a verdadeira imagem nossa, que Deus tem para nós. A verdadeira imagem de Deus, que de uma forma é a nossa imagem. Então aquilo que Deus é e tem para nós podemos enxergar ali, as suas promessas. Sabe, todas as promessas de Deus estão impressas, estão ao nosso alcance. Sabe, entretanto, o próprio Moisés olhou para o espelho errado. Moisés olhou, na verdade, para 10 espelhos errados. Moisés olhou para 10 espelhos distorcidos. E ele acabou afetando, essa imagem distorcida foi transmitida para toda uma geração e isso comprometeu todas as coisas.
Sabe, Tiago, o livro de Tiago tem uma analogia interessantíssima que é daí que eu extraí essa metáfora. A palavra diz assim, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla, num espelho, o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira. E para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Sabe, conhecer as nossas promessas, a palavra de Deus, efetivamente, e não crer nelas como algo real. É como olhar num espelho que reflete apenas a nossa imagem, humanamente falando, a nossa realidade circunstancial, sabe, as nossas limitações humanas, ou seja, obviamente uma realidade imprecisa, uma realidade ainda mais incapaz de cumprir o chamado de Deus. Agora, se a gente olha para essa imagem, ela naturalmente falha e fugaz, ela esvanece rapidamente, ela não transmite para nós uma segurança. Quando a gente olha as circunstâncias, a gente não tem segurança em fazer as coisas. Agora, quando olhamos para o espelho certo, para a palavra de Deus, para a promessa de Deus, para o que Deus afirma, declara, certo? Nós olhamos para o espelho certo. E aí nós nos tornamos diligentes e operantes. Nós fazemos, nós realizamos, porque a imagem é nítida, ela é clara e ela permanece. E aí nós somos o quê? Bem-aventurados. Somos abençoados no nosso realizar. Sabe, queridos, essa manhã, nesse momento, eu queria levar vocês até momentos Kadesh. Momentos em que tudo que nós temos que fazer é simplesmente crer. Momentos em que não importam as circunstâncias. Não importa, inclusive, o que as pessoas ao redor estão dizendo. Importa apenas a promessa de Deus nas nossas vidas. O cumprimento, a convicção, a certeza. Se a palavra é clara, se a ordem é entre e conquiste, tome posse, não importa as circunstâncias. Sabe? Só que esses momentos a gente pode escolher ficar o quê? Parado, acampado. Sabe? Esperando que saia alguém de algum lugar e diga algo que anime o meu coração, sabe, a respeito do que Deus já falou. Sabe, alguém que saia do meio da multidão e diga assim, confirme aquilo que Deus já declarou. Há gerações, um Deus presente, um Deus que não se esquiva, um Deus que não mente, um Deus que não deixa de cumprir, não é verdade? Sabe, a gente espera o aval de alguém e corre o risco de ser barrado. Sabe, e a gente passa a ficar perambulando. Foi o que esse povo fez. Esse povo parou nesse momento e regrediu, retrocedeu. E ficou, literalmente, dando voltas, perambulando, perdendo tempo. Sabe, a gente aprende aqui, efetivamente, com Moisés, no final da sua vida, no alto dos seus 120 anos, que não confiar em Deus é como tomar um veneno mortal. E é interessante que 38 anos depois, ele volta exatamente para o mesmo momento, para o mesmo local onde tudo começou. No mesmo local onde o seu erro inicial tomou forma. Por que será? Não sei. A Bíblia não conta as suas razões exatamente, mas isso me dá uma certa margem para eu divagar um pouquinho, obviamente na minha imaginação santa. Porque naquele momento, ali em Kadesh, pela segunda vez, mais coisas acontecem. Sabe, é quando a irmã Miriam, a irmã que cuidou dele, essa era uma mulher importante na vida dele, era uma referência para ele. Sabe, essa mulher é morta, ela é sepultada. Sabe, ali o povo desafia Deus mais uma vez, de novo, na iminência. Sabe, e como se Deus não tivesse sido capaz de prover todas as suas necessidades por todos esses anos. E aí, efetivamente, Moisés e Arão desobedecem Deus, né?
ferindo a rocha e não falando com ela, e aí são efetivamente impedidos de entrar em Canaã. Sabe, e aí ele volta ali, no ponto inicial, onde tudo ficou travado, onde 38 anos antes a sua vida se travou, onde 38 anos antes a sua vida ficou impedida, sabe, de tomar posse, porque ele também foi impedido, ele também sofreu esse impedimento. E Deus o leva exatamente onde a história começa, com a possibilidade de ser reescrita. Porque nada garante que esse povo efetivamente entrasse ali. Talvez, mais 38 anos, mais 40 anos. Mas a gente já começa a ver uma mudança de mentalidade até por conta de Josué. Quando Moisés morre, olha que interessante, Josué manda, não 12, mas dessa vez 2 espias. Porque algo já havia sido ensinado para o coração de Josué de alguma maneira. Os erros, eles estão presentes na nossa vida. E cabe a nós perceber esse modelo. Perceber. Porque senão nós incidimos em erros geracionais. Nós continuamos sendo reprovados, impedidos de entrar na nossa promessa. E quando voltamos ao ponto de partida, nós temos efetivamente a chance de reescrever a nossa história. Sabe? Onde que eu quero chegar finalmente aqui, queridos? Se a gente se sente, talvez, sabe, como que estivéssemos peregrinando pelo deserto. Sabe, sem um destino exato. Sem um propósito claro no meu coração. Ou, quem sabe, eu já tenho a promessa, eu já entendi todas as coisas, mas eu não me sinto seguro de cumpri-la. Eu não me sinto seguro de efetivamente fazer ela acontecer, de entrar nela. Sabe, me permita dizer algo. Deus vai cumprir essa promessa. Contigo, comigo, sentigo, semigo. O que Deus estabeleceu para essa nação, para essa cidade, para a tua família, pode acontecer nessa geração, na tua geração, ou pode acontecer na próxima geração. E muitas vezes, e na maior parte das vezes, se não na sua totalidade, isso está nas tuas mãos, nas minhas mãos. Quando somos desafiados a grandes projetos, todas as circunstâncias absolutamente contrárias à nossa vida, à nossa volta, mas a certeza, a convicção de que Deus diz assim, vai e faça, vai e faça. Cabe a nós fazer. Sabe, e às vezes Deus, na sua perambulação, na sua peregrinação, Deus te leva novamente a momentos Kadesh, com certeza. Sabe, Deus te leva de novo a momentos onde você tem a possibilidade de entrar, ou continuar voltando e dando mais voltas. E Deus te leva de novo nesse momento Kadesh, onde decisões têm que ser feitas, onde novas oportunidades estão sendo oferecidas para você. Sabe, e algumas vezes a gente tem até um certo impedimento de sequer voltar a esse momento Cades Barneia. Sabe quando a gente é exposto àquele momento de decisão e nós rapidamente identificamos e de alguma forma a gente foge dessa decisão? A gente acha que ainda é cedo e que eu preciso peregrinar talvez um pouco mais? Só que eu estou levando a minha família junto comigo. Eu estou levando a minha geração toda junto comigo no deserto. Quando, na verdade, cabe a mim tomar uma decisão, muitas vezes. E eu falo isso de uma maneira genérica, queridos. Ministerialmente, pessoalmente, profissionalmente, relações familiares, tantas coisas que cabem a nós, em que Deus te coloca nesse momento de prestes a tomar posse, mas algo precisa ser feito. Apenas creia e confia. Sabe? Não importa o tempo que passou, até você chegar nesse momento Cades Barneia, nesse momento Kadesh na tua vida. E se você ainda não está nesse momento Kadesh, se você está lá em Horebe, ou lá no Sinai, ouse seguir em direção a esse momento. Ouse chegar no ponto, no limite, nas fronteiras da promessa. Certo? Declarar a tua confiança, a sua fé, a convicção do Deus que você serve. Um Deus presente e seguro,
que vai cumprir a promessa em ti. E adentra. Adentra a promessa. E consigo, né? Quantos serão levados juntos? Sabe, querido, eu espero ter incentivado o teu coração, ter feito algo brotar no seu coração nesse momento. Eu tenho convicção que sempre que falo, eu penso, eu imagino o Espírito Santo ao lado de cada um que me ouve, que me assiste, ministrando, pontualmente, cada pessoa. Eu devo ter falado de maneira muito genérica, com toda certeza. Mas eu tenho certeza, convicção no meu coração, que o Espírito Santo falou especificamente o que significa isso na tua vida. Em nome de Jesus eu peço para que isso seja frutificado, que isso de fato incomode, que isso de fato, sabe, traga um desconforto na presença do Espírito, de tal maneira que você se mova, de tal maneira que você se coloque, né, de novo no ponto do limite, aonde você um dia já esteve, mas resolveu sair. É em nome de Jesus, queridos, que eu declaro tudo isso, a verdade, a palavra de Deus, de ponto a ponto. Abençoa as suas vidas. E espero vê-los, com toda certeza, na semana que vem. Abençoa a semana de vocês. Um beijo no coração. Até mais.